ofertar e ser um dizimista nessa igreja. E eu quero então mostrar para você para onde está indo toda essa sua oferta. Quando você oferta aqui, para onde é que vai essa sua oferta? Onde essa oferta atinge, tanto espiritualmente quanto financeiramente? Olha só, a sua generosidade aqui na igreja ajuda a cumprir com excelência mais de 12 projetos sociais existentes e mantidos pela nossa igreja. A sua generosidade, a sua oferta, o seu dízimo impulsiona missionários a continuar pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus em várias regiões. Inclusive, nossos pastores Eduardo e Adriana estão lá em Moçambique, conhecendo e apoiando a missão Betel, que fica lá em Moçambique. E a nossa igreja também passará a apoiar financeiramente com as nossas ofertas. Nós temos trabalhos feitos no sertão da Bahia. Esse ano eles ainda vão para lá, os missionários aqui da igreja vão para lá. Nós temos um trabalho feito lá. Nós temos vários trabalhos feitos aqui em Sorocaba, que você que talvez participa do Partilhar, do SEAB, também tem apoiado. Tem alguém aqui do Partilhar? A sua oferta impulsiona essas pessoas a continuarem levando o evangelho para esses lugares que precisam de uma palavra, mas também precisam de ajuda financeira. Então é muito importante. A igreja conta com a sua oferta porque você faz parte disso. Então eu quero te encorajar hoje a fazer parte disso, que a igreja tem alcançado e avançado nesses lugares que talvez nenhuma outra organização tem chego. A sua oferta tem levado a igreja e o evangelho para lá. E o evangelho é poder de Deus. Então eu quero te encorajar a ofertar, a ser um ofertante e um dizimista. Aqui na igreja nós temos um mercado e uma farmácia solidária. Se você ainda não conhece, eu quero também te convidar a conhecer. O nosso mercado solidário fica aqui em cima. Você pode conhecer, porque você faz parte disso quando você oferta. Então hoje, a minha mensagem é essa, para te encorajar a fazer parte dessas coisas. Fazer parte disso, ser igreja. Amém? Será que a gente pode orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse momento. Pai, que nós possamos com nossas ofertas plantar semente, Pai. Que as nossas ofertas possam alcançar onde eu fisicamente não posso ir. Que ela continue impulsionando missionários a pregar a palavra de Deus, Pai. Que as nossas ofertas continuem impulsionando pessoas a servir os outros, aqueles que precisam, os necessitados. Que as nossas ofertas, Pai, sejam alimento nas mesas que faltam, em nome de Jesus. As nossas ofertas serão proféticas, Pai. Em nome de Jesus, nós acreditamos que quando plantamos aqui, Pai, nós colhemos também muito mais. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração e é assim que te agradecemos. Amém. Oferte com alegria. Se você deseja ofertar pelo Pix, tem o nosso QR Code, a agência. Se você deseja ofertar na maquininha ou dinheiro, a Carol está aqui na frente.
Basicamente é o encontro que muitos vão chamar de cosmovisão cristã, nossa visão de mundo. E é muito importante que nesses encontros, né, você venha disposto a pensar junto. Pensamento é você pensando só, mentalidade é o resultado de um grupo que pensa junto. Mentalidade é o pensamento coletivo, é um pensamento que construímos pensando juntos. E nós precisamos, em nome de Jesus, pararmos de ser papagaios de pirata, né? De ficarmos apenas repetindo fragmentos de frases feitas de universo virtual, de fragmentos de conhecimento, de citação de livros que você nunca leu e de pessoas que você nunca conheceu. E nós precisamos construir um pensamento, precisamos pensar juntos para que não venhamos ser engolidos pelo mundo. Precisamos estar preparados intelectualmente em dar a razão da nossa fé, em entender o sentido da nossa fé. E por isso que nós temos aqui o basicamente, para que você possa não sair daqui repetindo pensamentos prontos, mas a nossa ideia é apontar um caminho para que você saiba como construir um pensamento baseado numa cosmovisão cristã, numa visão de mundo cristã. Estamos juntos? Nós não estamos aqui para fazer você repetir o que é certo, o que é errado. Não estamos aqui para te dar um pensamento pronto, mas estamos aqui para ensinar você a construir um pensamento, a
ter chaves que vão possibilitar você construir um posicionamento biblicamente cristão. Por quê? Porque a grande verdade é que você pode usar a Bíblia para defender qualquer ideia, para dizer qualquer coisa. Você pode usar a Bíblia e forçar ela a falar o que você quiser, mas o que faz ser a palavra de Deus, ser palavra de Deus, é a revelação de Deus nela. É o quanto Deus se auto-revela através da Bíblia. A Bíblia não é palavra de Deus porque fala sobre Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque Deus se revela através dela. O quanto você vê de Deus quando lê a palavra de Deus. Porque se você lê a Bíblia procurando qualquer coisa menos Deus, ela nunca vai ser palavra de Deus para você. E você tem que respeitar as pessoas que vão dizer para você que não crê na Bíblia como palavra de Deus, porque ela é palavra de Deus para você. Se você fosse duro com você mesmo, o tanto que você é com o mundo que não conhece a Deus, talvez nós já teríamos mudado o mundo. Cobramos de pessoas que não têm o Espírito Santo coisas que quem tem o Espírito Santo não faz. Cobramos de um mundo que não conhece Deus coisas daqueles que são filhos de Deus não estão testemunhando. Isso é muito feio. E hoje eu queria tentar construir algumas coisas com vocês que vão trazer sobre nós mais responsabilidade, para que sejamos mais devedores do que credores, para que cobremos menos e comecemos a dar mais. Precisamos ser mais responsáveis para com a mensagem e para com a verdade que carregamos. E por isso que o tema de hoje, onde está o reino de Deus nisso tudo? O texto que está em Lucas, capítulo 17, versículo 21, do 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está onde? No meio de vós, ou em algumas versões, em vós. O reino de Deus está no meio de vós ou está em vós. Então, perguntaram a Jesus uma pergunta muito atual, uma pergunta que todos nós já recebemos e talvez já fizemos. Onde que está o reino de Deus nisso tudo? O que Jesus responde de uma maneira muito atual e muito presente é que o reino de Deus está dentro de vocês. Repita comigo: dentro de nós. E isso vai nos trazer alguns aspectos. Primeiro, que o reino de Deus, ele tem uma natureza espiritual interna, ou seja, o reino de Deus está dentro ou entre as pessoas, indicando uma realidade espiritual que se manifesta nos corações dos crentes e na comunidade de fé. Então o reino de Deus está onde? Dentro. Nós geralmente ficamos procurando o reino fora. Queremos que esse reino se manifeste fora. Mas Jesus fala, esse reino está dentro. Esse reino não é político e não é territorial. João 18:36, o reino de Deus não é deste mundo e não se baseia em sistemas políticos ou fronteiras geográficas. O reino de Deus não é político, e o fato de pensarmos maneiras de desenvolver políticas públicas, isso não significa que ali está se estabelecendo o reino de Deus, porque o reino de Deus não é político. Outra coisa que vamos perceber, que o reino de Deus, ele está fundamentado na missão e no testemunho. Jesus direciona a atenção dos discípulos para a missão de serem testemunhas do seu reino até os confins da terra com o poder do Espírito Santo. Onde que está o reino? Em Brasília ou em você? Qual é a sua missão? Ir para Brasília ou dar testemunho onde você estiver de que o governo de Deus está sobre a sua vida? O que é mais fácil, transferir responsabilidade ou assumi-la? O reino de Deus está fundamentado na realização da sua vontade. A oração pela vinda do reino de Deus envolve submissão à sua vontade e a expectativa da sua plena realização na terra. Olha que interessante, quando Jesus fala para orar,
orai dessa maneira, orai juntos dessa maneira. Pai nosso que estás santificado, venha, seja feita a sua, na terra. O recurso de Brasília nos dai hoje, é isso? Está falando de Brasília ou está falando de você? Está falando da política ou está falando de você? Está falando da economia ou está falando da sua vida? O reino de Deus está onde? Qual é a sua missão? Vivam. Venha o teu reino na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. E não nos deixe cair, porque o reino está onde? Em nós, cara. Não podemos ser pessoas desgovernadas, cobrando ordem de um governo que não é de Deus. Eu quero que você entenda aqui o processo. Deus criou o homem e colocou o homem ali como um agente cultivador para governar sobre a terra. Estamos juntos? O homem começa agora a construir a cidade. Caim constrói a primeira cidade e começa agora a governar, exercer domínio sem Deus. E aí essa primeira grande civilização, quando a justiça de Deus visita a terra, ela cai em juízo. Porém, a justiça é juízo para aquele que está fora da posição, mas é graça para aquele que está na posição correta. Deus não tem duas medidas, dois pesos e duas medidas. A justiça de Deus é uma só. Noé encontrou graça aos olhos de Deus porque era um homem justo. Estão entendendo? Quando a justiça vem, para aquele que é justo, a justiça é graça. Para aquele que está fora da posição, a justiça sempre vai ser juízo. Por isso que nós não temos problema com a justiça, desde que estejamos na posição correta, porque a justiça sempre vai estar a meu favor quando eu estiver andando sobre princípios. Quando eu estou quebrando princípios e fora da minha posição correta, a justiça vai ser juízo. Estamos juntos? Quando a justiça de Deus visitou a terra, se tornou juízo para toda uma civilização que estava fora do propósito de Deus, porém Noé encontrou graça. A partir de Noé nasceu uma nova descendência, uma nova linhagem. E aí, o que acontece? Que vai gerar uma tensão na terra entre o governo do homem e o reino de Deus. Toda a confusão que nós vivemos hoje é porque há uma tensão entre o domínio do homem sem Deus e o reino de Deus. E muitas vezes, em nome de Deus, eu quero tomar um domínio do homem que não é o reino de Deus. E Deus não tem nada a ver com esse domínio do homem, porque Deus tem o seu reino. E essa tensão existe. E o que Deus vai fazer? Deus vai chamar um homem, Abraão, que ele é um descendente de Noé, e a partir de Abraão, ele vai levantar uma nova comunidade, chamada Israel. E essa comunidade, Israel, que ele vai chamar de meu povo, ele vai levantar como um modelo social e cultural para testemunho do seu reino a todos os outros domínios da terra. Pegaram? O homem tentou construir sua civilização, deu tudo errado. Deus, a partir de Noé, preserva a humanidade e então ele começa agora, a partir de Abraão, desenvolver um novo modelo social como um testemunho para todos os povos da terra. Presta atenção, um testemunho para todos os povos da terra e não uma imposição social, cultural e política para todos os povos da terra. Um testemunho, não uma imposição. Se Deus, que é Deus, não impõe, por que nós que não somos impomos? E ele chama um homem, Gênesis 12:1. De um homem, ele constitui uma família, Gênesis 17. De uma família, ele constitui tribos e clãs, as 12 tribos dos filhos de Israel. Olha como é que Deus vai formando o reino, o modelo social que vai ser o testemunho do seu reino. Estamos juntos?
Como que ele começa a levantar um modelo social que vai ser testemunho para as nações? Repita comigo, a partir de um homem. Onde o reino está? O que ele precisa para começar a levantar modelos que vão levar um testemunho para os reinos do homem? Um homem. Se o reino de Deus está em mim e em você, e a nossa missão é sermos testemunhas desse reino ao mundo, o que ele precisa para começar a levantar modelos que vão levar o testemunho de como são as coisas do reino de Deus para todos os governos dos homens? Um homem. Será que alguém pode dizer, eis-me aqui? Ele chama um homem. Um homem constitui uma família. Estão entendendo? Coisas que fazem parte da nossa vida, mas nós não vemos isso como um meio de Deus de levantar um testemunho do seu reino para todos os povos. O que nós vemos é que as estruturas de poder precisam estar a serviço da instituição religiosa, mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Deus chama um homem pensa família, pensa negócio, pensa vocação, como um meio de ser testemunha a todos os povos da terra. Deus chama um homem, esse homem constitui família. Essa família se torna clãs, tribos. Estamos juntos? E aí eles entram no Egito. Quando eles saem do Egito, em Êxodo 1, ali fala que eles se multiplicaram assustadoramente. Então já não eram mais tribos e clãs, era um grande povo de mais de 1,5 milhão de pessoas. Olha como Deus vai desenvolvendo. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de um homem que Ele chama para ser testemunha. Coisas que para as pessoas são comuns, para nós são extraordinárias. O casamento é algo extraordinário que está a serviço da missão de ser testemunha do reino de Deus. Descendência é algo extraordinário que está a serviço da missão de ser testemunha do reino de Deus. Estão entendendo? Crescer em família e em comunidade, se tornar um povo que Deus chama de meu povo. Para quê? Para que sejamos testemunhas do seu reino a todos os povos. E aí agora, depois que eles saem do Egito, Deus chama eles em Êxodo 19 e fala agora, vocês me serão nação santa, reino de sacerdotes. Percebe a evolução? Tudo começou como? Uma nação santa nasce de um dia para o outro? E por que a gente está querendo cobrar isso da política? Como que o modelo social que impactou o mundo, impacta até hoje, nasceu? A partir de quem? Um homem. O que nós precisamos para começar a escrever algo que vai gerar transformações na história? Um homem que assuma a responsabilidade. E não uma multidão que a transfira. Quando eles são chamados para ser nação, reino de Deus, isso leva daquele ponto em que eles são nação, até o ponto do leãozinho, em que são de fato reino, cumprindo todas as promessas que foram dadas a Abraão, levaram 1000 anos aproximadamente. Fazer história leva tempo. Não se faz história em micro-ondas. Não se vira o jogo de um dia para o outro. Cultura se transforma com cultivo, e cultivo leva tempo. Nós precisamos entender o processo por meio do qual nós conseguimos gerar algum testemunho que impacte em algum nível a nossa sociedade. E não é lacrando na internet que a gente vai fazer isso. Existem sistemas de governo. Nós somos um sistema de governo como nação brasileira. Nós somos uma república democrática de direito. Só que quando você olha para as escrituras, o sistema de governo era diferente. Primeira coisa, não dá para você pensar dentro de uma república democrática a partir de uma mente teocrática. Não bate, velho. E não vai funcionar. Por isso que muita gente está passando vergonha, porque está indo para Brasília com uma mentalidade teocrática dentro de uma república democrática. Passa vergonha.
não é a mesma coisa, cara. E o pior, presta atenção, Deus deu uma chance para o homem estabelecer uma sociedade. Ela entrou em colapso. Ele vem com um dilúvio, não para destruir, mas para renovar. O que para você é destruição, para Deus é renovo. Para você parece que está acabando, mas para Deus é recomeço. Deus não destruiu a terra com dilúvio, Ele renovou a terra. Assim como nos últimos dias irá renová-la com fogo. Quando Ele renova com dilúvio e chama Abraão para estabelecer um novo modelo, esse novo modelo, como Ele vai dizer em Êxodo 19, olha o que diz o texto de Êxodo 19. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Embora toda a terra seja minha, vocês me serão um reino de sacerdotes, o meu tesouro pessoal. Ou seja, Ele está chamando Israel dele, porque comprou-os com o seu sangue e levou-os como um modelo, para testemunho de todos os outros povos. Presta atenção. Israel estava debaixo de um sistema teocrático de governo, mas as outras nações não. Na época, existiam muitos povos e nações. Deus falou, vocês são teocráticos, eu governo através das minhas palavras e das minhas leis, e eu quero que vocês imponham a teocracia em todas as nações da terra. Foi isso? O que Ele falou? O meu reino está em vocês. Vivam, sejam minhas testemunhas. Ao invés de reclamar do que não funciona, faça alguma coisa funcionar, pelo amor de Deus. O que é um sistema teocrático? É o sistema em que ele é governado pelos princípios de Deus, pelo próprio Deus. Deus não impôs a teocracia às nações, mas mostrou através de Israel as bênçãos de ser governado por Ele. As nações poderiam escolher buscar a Deus ou aprender de seus caminhos. Olha que lindo isso. Se na época de Moisés, eles não estavam impondo teocracia para as outras nações, para os outros povos, porque nós hoje, como igreja, queremos impor teocracia. E uma teocracia que nem nós mesmos vivemos, porque nós não vivemos a cultura do reino de Deus. Nós não estamos vivendo os princípios, não estamos vivendo a economia na nossa vida a partir dos princípios do reino de Deus. Não estamos vivendo o cuidado do próximo, do órfão, do pobre, como do estrangeiro. Como Deus pede para que vivamos no sistema teocrático de governo. O objetivo é que eu sou o rei, vocês são o povo do meu reino, vocês andam sobre os princípios do meu reino, e eu vou dar uma terra para que vocês governem. Até então, vocês vão peregrinar, até saberem como é ser um povo do reino. Enquanto vocês não forem povo do reino, vocês não vão ter uma terra para reinar. Tudo isso daqui está falando de um povo que, ao invés de ficar impondo e cobrando, estava assumindo a responsabilidade de ser povo de Deus. Como é ser povo de Deus? Quais são os princípios do governo de Deus sobre a nossa vida? Enquanto o povo de Israel estava sendo preparado para ser um modelo do reino de Deus, aqui no governo dos homens, na história do império dos homens, você vai ver vários impérios, um atrás do outro. E é muito interessante, porque todos os impérios, todo o domínio do homem busca controle. E a própria história prova que o controle não existe, porque um é engolido pelo outro. Estão entendendo? O povo de Deus que vive o reino de Deus está aqui, seguindo. Enquanto aqui no domínio dos homens, no império dos homens, é um querendo ser maior do que o outro, um engolindo o outro, um guerreando com o outro, um ganhando do outro. Por quê? Em busca de controle. Porém, existem alguns exemplos bem interessantes de jovens como vocês que
foram atuar dentro desse cenário que não era um cenário do povo de Israel, que não era o cenário que era povo de Deus, mas foram atuar dentro de um cenário hostil, dentro de um cenário do domínio dos homens, do império dos homens, da cidade dos homens. José foi atuar no Egito. José ficou impondo teocracia no Egito? Ou ele simplesmente foi uma testemunha de Deus no Egito? Esse homem dentro do Egito fez as pessoas mudarem o nome dele e entenderem que existe uma salvação que vem de Deus. Ele não ficou lá impondo regras, ele simplesmente viveu o seu testemunho e cumpriu o seu propósito de ser um homem de transição. E quando ele morreu, as suas últimas palavras foram: leve os meus ossos daqui, porque eu não sou daqui, eu sou da terra que o Senhor prometeu a Abraão, o reino de Deus. Estão entendendo? Ele não se seduziu com a glória de ser o primeiro-ministro da capital do mundo, porque ele estava ali entendendo que ele era uma testemunha do reino de Deus, cara. A mesma coisa Neemias. Muito bem colocado profissionalmente dentro do Império Persa, até que ele ouviu uma notícia de que os seus irmãos não estavam bem. Mas ele era um ótimo funcionário, muito bem colocado, ao ponto de Ciro dizer para ele: o que você precisa, quanto tempo você vai levar, quando que você volta, trace um plano, faça um projeto, faça o que tem que ser feito e depois você volta. Quem que conseguiria fazer isso do imperador de uma nação que estava dominando o mundo da época, se não tivesse respeito? Mas ele ficava impondo teocracia ou viveu o testemunho de que era do reino de Deus? Estão entendendo, queridos? Quando fala de reino de Deus, tem a ver com alguma coisa que você cobra ou uma realidade, uma responsabilidade que você assume. A mesma coisa com Esther na Pérsia, a mesma coisa com Daniel. Todos esses homens atuaram em cenários políticos e governamentais hostis dentro dos impérios e nenhum deles ficou impondo teocracia, mudar sistema. Simplesmente estavam ali levando um testemunho. Todos eles falaram: estou aqui a serviço do reino que é muito maior do que isso aqui. Tanto é que Daniel viu uma pedra que vinha do céu e derrubava a grande estátua de pé de bronze. Ou seja, vai vir uma pedra que vai destruir todos os governos e todos os reinos no futuro. Ele viu o que nós estamos esperando. Onde? No meio da Babilônia. Quando você vai continuar lendo a história, você vai perceber que teve um momento chave lá muito próximo de chegar ao reinado de Davi, em que o povo de Israel, que foi chamado para ser um modelo social, um testemunho para as nações, ele foi seduzido e flertou com o modelo social do domínio e do governo dos homens, da cidade dos homens. Imagine que a história tem duas linhas paralelas em tensão. Aqui, desse lado, é aqueles homens que estão levando uma herança. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué e assim por diante, Samuel. Esses homens estão construindo algo em Deus como um testemunho do reino de Deus. Estamos juntos? E aqui desse lado, você vai ver Nimrod e os imperadores e os faraós que nós vimos ali no outro gráfico, construindo seus impérios, os seus domínios pela força, pelo controle, pela manipulação. Chega uma hora que esse povo, que é testemunho do reino de Deus, é seduzido por essa linha de pensamento que fala do domínio dos homens. E aí então, Israel fala para Samuel: nós queremos um rei como o deles. Nós queremos um governo, um sistema de governo como o das nações. O que Deus diz para Samuel? Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Estude isso aqui depois, porque o abandono da teocracia dentro do povo de Deus, até agora a gente estava falando de não impor teocracia para os impérios, para os sistemas de governo que existem. Mas aqui agora o problema é quando você desiste da teocracia para entrar debaixo dos outros governos, dos outros sistemas de governo. E ele vai explicar quais são as consequências
de você constituir um rei que governe igual das nações, igual do domínio dos homens. Você vai ter problema com o serviço militar obrigatório, o trabalho forçado, apropriação de bens, tribulação e expropriação, perda de liberdade e autonomia, lamento, arrependimento. Ele vai falar de uma série de problemas que você vai viver dentro de um domínio do homem, um domínio opressor. Não dá certo esse governo de Saul, ele cai. Por quê? Porque não era um governo estabelecido segundo o princípio de Deus. Saul foi achado por Deus ou Saul foi achado por homens? Por homens. Repita comigo, não espere que homens levantados por homens façam coisas de Deus. Homens levantados por homens não fazem coisas de Deus. Somente homens levantados por Deus fazem coisas de Deus. Saul não foi levantado por homens, não foi um homem capaz de fazer algo de Deus. Quando Deus levanta homens, mesmo improváveis diante de outros homens, esse homem levantado por Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas de Deus. Quando Davi entra na cena, Davi então reina sobre todo Israel, presta atenção, e ele cumpre todas as promessas que foram dadas a Abraão. Ele reina sobre todas as fronteiras que Deus prometeu a Abraão. Nesse momento fecha-se um ciclo, um grande sinal, um farol se acende na terra. Só que acontece um problema. Ele vai reinar só 40 anos. Sabe, um flash, um relance. Depois o reino de Israel se divide, reino do sul e reino do norte, e nunca mais, repita comigo, nunca mais, o povo de Israel reinou de novo sobre todas as fronteiras prometidas para Abraão. Pergunta, quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no reinado messiânico. Por isso que Davi se levantou por 40 anos como um sinal, apontando para aquele que no futuro se assentaria no trono de Davi e reinaria para sempre sobre toda a terra. Percebe como Davi está apontando para um reino vindouro, que não é um reino político. Então ele surge na história como um relance, e daqui a pouco ele desaparece. E aí quando Cristo surge na história, ele surge como a raiz de Davi, o filho de Davi, o descendente de Davi, aquele que se assentará no trono de Davi para sempre. Esse processo, ele levou 1000 anos. De Abraão até Davi reinar, levou aproximadamente 1000 anos. Ou seja, esse processo em que Davi se assenta no trono, demorou 1000 anos. Por que demorou 1000 anos? Porque para que o rei possa estar pronto para reinar, é necessário que haja um povo pronto para reinar com ele. No reino de Deus, ele reina com. Por isso que o seu reino é um reino de sacerdotes. Porque no reino de Deus, nós governamos como no princípio fomos criados para governar juntos. Estão entendendo a diferença, querido? E existe aqui um processo que eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, Deus criou os céus e a terra. Estamos juntos? Depois ele criou o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Depois, esse homem criado, ele cai, tem uma queda ali. Está vendo a queda? Deu para entender que aqui é uma queda? E Deus chama pelo homem que cai. E aí o que acontece? Deus criou a terra, depois ele criou o homem para que esse homem fosse um agente cultivador. Cultivar e guardar. Cultivar significa cuidar para manter vivo, proteger, para que isso cresça, para que isso multiplique. Então o homem era um guardião da terra. Cultivar, guardar para que tudo prosperasse e crescesse. Esse homem quebra o princípio e tudo entra em escassez. Isaías 24:4 fala que a terra é contaminada pelos seus moradores. Alguém já perguntou para você, se Deus é bom, por que a
está tudo mal? Olha só o que diz esse texto. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. O homem quebra princípios, quebra alianças, e isso tem um efeito colateral sobre a própria terra. Por quê? Porque o mundo espiritual é objetivo e concreto, preto no branco, não tem relativismo, não tem subjetividade. Estão entendendo? Existem 3 princípios que contaminam a terra. Repita comigo: idolatria, prostituição e violência. Você vai ver que para cada um desses princípios, ele desencadeia juízo. O que é juízo? Quando a justiça de Deus se manifesta sobre um lugar. Se o princípio foi quebrado, a justiça vai trazer juízo. Se não, é graça. Estão entendendo? Quais são os 4 juízos de Deus? Peste, fome, violência e devastação da natureza. Você tem visto alguma dessas coisas? É tudo muito objetivo. Só que quando esses juízos de Deus assolam a terra, é para que haja um quebrantamento, arrependimento e uma volta ao quê? Ao governo de Deus. E ali, a terra é contaminada. Cristo começa o plano de redenção. Presta atenção que isso aqui é importante. Ele cria uma nova terra, ou ele vem como homem e a partir dele forma um novo homem. A terra se contaminou por causa do homem que a corrompeu. E ele faz uma terra nova, ou ele forma um novo homem a partir dele? Você vai para um lugar em que as pessoas estão morando em casas de papelão e você muda elas para casas de alvenaria. Depois de 5 anos você volta naquele lugar, as casas de alvenaria estão tão terríveis quanto as casas de papelão. Por quê? Porque é muito mais fácil você mudar o habitat. É muito mais fácil mudar o lugar da pessoa do que a pessoa do lugar. Jesus não apenas veio mudar o lugar, ele veio formar um novo homem para aquele lugar. Estão entendendo? A terra é contaminada pelo homem. Então, ao invés de fazer uma nova terra logo de cara, ele forma um novo homem. Por quê? Porque isso é sustentável, velho. Dá mais trabalho o quê? Você vai tirar alguém de uma casa e põe em outra, ou você reeduca, investe tempo para transformar a mentalidade. O problema é que a gente não quer processo. A gente cobra respostas, mas não quer o processo de se tornar resposta. Ele vem como homem, forma um novo homem a partir dele, para que então, a partir de um novo homem, ele comece a preparar um caminho para uma nova terra, para um novo mundo. Então ele vem como homem, forma um novo homem, para que esse novo homem seja formado e preparado para um novo mundo. Antes dele vir com a cidade do céu, que está um jardim dentro dela, ele tem que formar um jardim dentro do homem. Esse homem foi expulso do jardim de Deus. Então o jardim de Deus já não está mais dentro dele. Então ele forma um novo homem para cultivar o jardim dentro do homem, para que esse homem seja apropriado para o jardim de Deus. Quanto tempo levou de Abraão até Davi? 1000 anos. Quanto tempo faz que Jesus veio como Cordeiro de Deus que se revelou para Abraão? 2000 anos. O que precisa acontecer para que aquele que vai sentar no trono de Davi venha? Que o povo do reino se levante. Como que ele vai reinar sobre a terra com um bando de mosca morta que não tem boca para nada? Que não governa a própria vida e cobra mudanças de Brasília, de um monte de gente que nem sabe o que está fazendo. Ficamos cobrando de uma república democrática valores de um governo teocrático que nem nós mesmos vivemos. Quantas meninas abusadas você já cuidou? Nenhuma. Mas para lacrar na internet todo mundo vai. Aqui está o que a gente tem que fazer. Mateus 5 vai falar: vocês são luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como? Faça alguma coisa, velho. Faça alguma coisa por alguém além de você mesmo. Faça boas obras.
Está escrito, Jesus disse, não se acende uma lâmpada e coloca dentro de um templo que já tem luz. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas obras. Luz não se ouve, luz faz ver. Não sei mais que livro ler, eu já li todos, não sei mais que argumento construir com relação a tantas situações que estão acontecendo com as meninas da minha idade na sociedade. Falei, talvez seja a hora de você parar de pensar um argumento e começar a fazer alguma coisa, velho. Talvez Deus não está te dando uma teoria para defender. Talvez Deus esteja te dando uma causa para viver. Cuidar de meninas, velho. Dar uma segunda chance para elas. Nós ficamos meses sem fazer uma boa obra. E quando fazemos alguma coisa, vai fazer um dia de voluntariado lá com os órfãos. Sai contando para todo mundo como se tivesse mudado o mundo, velho. A gente inverteu, né? Quando Jesus vai falar de esmola, você lembre que a mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. A esmola você não precisa contar. Estão entendendo? Mas quando você for trazer o dízimo e a oferta, você traz com alegria e coloca aos pés dos apóstolos. A gente fez o contrário, né? A gente trata dízimo e oferta como esmola escondido, que ninguém vê de tão pouco que é. E aquilo que não era para ninguém saber, eu conto para todo mundo. Por quê? Porque eu gosto de aparecer muito investindo pouco. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A luz vai gerar uma exposição das trevas. Isso é lindo. A luz promove uma exposição das trevas. Então, brilhe. Como? Como que alguém brilha? Repita comigo, boas obras. Quando ele fala, brilhe a sua luz. Como? Vejam as boas obras. Luz se vê, não se ouve. Luz se vê. Então ele falando brilhe, está dizendo vejam boas obras. Veja Deus fazendo coisas boas através de você. E eles vendo vocês fazendo coisas boas, isso vai de alguma maneira o quê? Repita comigo, luz expõe trevas. Quando você começa a fazer boas obras, você começa a brilhar, a mostrar a coisa certa a ser feita. E isso de alguma maneira vai expor o que de errado está sendo feito. Estão entendendo? Qual é a melhor maneira da gente mudar um cenário político? Fazendo política. E eu não preciso estar em Brasília para fazer política, velho. Eu já trabalhei dentro da máquina política e eu saí para trabalhar com a sociedade civil, com ONG, porque o que você faz por meio de ONG é muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais efetivo do que você depender de todo um processo da máquina, velho. As pessoas não têm vontade política e eu não preciso ser refém de uma estrutura para poder transformar o mundo. Eu tenho uma causa, eu tenho uma palavra. Nós somos igreja. Nós não precisamos de poder porque temos autoridade. Quem precisa de poder para fazer alguma coisa não tem autoridade. Mas quem tem autoridade espiritual tem autorização de Deus para usar o poder dele. O que estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso recurso, com os nossos talentos? O objetivo, brilhe sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. O objetivo final de tudo é que Deus seja glorificado. Que eles vejam Deus. Lembra? É o mesmo princípio desde lá do começo. Não é impor nada, não é cobrar nada, é ser algo que vai de alguma maneira resplandecer, influenciar, testemunhar uma realidade que vai fazer com que as pessoas reconheçam Deus no que você está fazendo. Eu peguei Mateus e Efésios e outros textos que também confirmam esses princípios, como Efésios, por exemplo. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são
luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda, repita comigo, bondade, justiça e verdade. Andem como filhos da luz. Não está falando falem como filhos da luz. Não está falando façam postagens que nem filhos da luz. Andem, halak, um modo de vida diante de Deus que gera um testemunho diante dos homens. Sejam bons. Como uma pessoa muito importante dentro do terceiro setor. Não acreditem em Deus por causa de todos os pastores e os líderes evangélicos que atuam na política dentro do terceiro setor. Porque não são bons, não são justos, não são íntegros. Fazem propostas indecentes. Uma vez alguém chegou para mim e fez uma proposta. Falou assim, Bonfim, eu tenho uma proposta para te fazer. Ela é imoral, mas ela é legal. Ela é imoral com relação aos valores, mas ela é legal com relação à justiça. Você não vai estar infringindo nenhuma lei, a não ser a sua. Um pastor. Sabe o que quer dizer isso? Alianças profanas. Naquele dia eu saí da política. Por quê? Porque para permanecer naquela estrutura, eu ia ter que fazer uma aliança profana. Deus falou, continua fazendo o que você tem que fazer. Por meio das ONGs, por meio dos projetos, por meio da igreja. Porque vocês têm autoridade espiritual para fazer isso. Efésios 5 fala, não participe das obras infrutíferas das trevas. Obras infrutíferas das trevas. Isso quer dizer que tudo que as pessoas fazem no escuro não tem fruto, velho. Repita comigo, ter resultado não é sinônimo de ter fruto. Porque pode ter resultado bom para você, mas não fazer bem para ninguém. Então não teve fruto. Não confunda. Tem muita gente performando resultado na vida pessoal, mas não tem fruto. Não está gerando nada de bom para ninguém. O que a vida de alguém melhorou hoje por causa da sua existência? Não importa o quanto você ganha para Deus. Importa que o nível de impacto e transformação você causa no mundo através daquilo que Ele permitiu que você ganhe. Quem que vai ter que cuidar das meninas que engravidam quando são abusadas? A gente vai ter que abrir uma ONG para esse negócio, urgente. A gente vai ter que cuidar dessas meninas. Quem aqui participou do curso de capelania? Fica aí uma sugestão. O que é um capelão? É alguém que vai doar uma mínima porcentagem do seu tempo para, durante a semana, passar num hospital, orar com as pessoas. Ou ir para uma escola, doar um tempo para ajudar os professores. Ou ir para qualquer uma das esferas prisional ou terapêutica. Ou seja, é uma ótima maneira de você começar a desenvolver a prática de boas obras. Aqui mostra todos os sistemas de governo que existem. Monarquia, república, democracia, autocracia, oligarquia, teocracia, totalitarismo. E aí a gente precisa entender que o Brasil é uma república democrática e não uma teocracia. Quem é que vive debaixo do governo das palavras e dos princípios de Deus? A igreja. E qual o problema? O problema é que existem várias esferas na sociedade. Para cada área da vida social que Deus criou, o próprio Deus deu leis que governam aquelas áreas. Por isso que Van Hooser vai chamar de esferas de soberania, porque cada uma dessas áreas é soberana, tem a sua soberania, tem as suas leis. Estamos juntos? Nós estamos aqui na esfera religiosa, na esfera da igreja, e estamos cumprindo o nosso papel de discipular, de formar Cristo nas pessoas, de desenvolver o código ético do reino de Deus, dentro dessa esfera do reino de Deus, dessa teocracia de Deus. Porém, nós estamos formando cristãos para atuarem em estruturas que não são teocráticas, porém,
Deus criou leis e princípios que fazem com que Ele seja glorificado nesses lugares, porque Ele também criou essas estruturas. Deus criou o governo, Deus criou a política, que é a arte de servir e fazer bem ao próximo, e Ele criou leis que fazem com que alguém seja glorificado nesses lugares, que Ele seja glorificado na arte, por exemplo, ali, ó. Tem gente que acha que arte só funciona dentro da religião, mas Deus criou uma esfera de soberania para a arte, e existem leis espirituais, princípios que ordenam e fazem com que Deus seja glorificado através da arte. E pasmem, não é ter Jesus na letra que glorifica Deus na arte. Não é ficar pregando em Brasília que faz Deus ser glorificado na política. Se você vai atuar para uma área dessa, você tem que entender quais são as leis de Deus dentro do modelo social do Antigo Testamento, que vai fazer com que eu levante o testemunho nesse lugar e Deus seja glorificado. Porque ali na política eu estou fazendo o bem comum para todos, independente de crença, de credo, de ideologia, de raça, de cor, para todos. Em Brasília se faz política pública, velho. Bem comum para todos. E tem uma vida que testemunha Jesus na esfera da política. Você vai para a arte, e precisamos formar gente que faça arte, que seja boa, bela e verdadeira. Deus estabeleceu leis, e eu faço arte boa. Deus é glorificado por meio de uma arte que é boa. Deus é glorificado numa política que é boa. Temos educadores aqui, nós sabemos que hoje nós ensinamos, mas ninguém aprende, porque ninguém vive os princípios que Deus estabeleceu para se educar, para se formar, para se modelar mentalidades. Só que nós somos chamados para fazer alguma coisa funcionar. Por isso que estamos plantando escolas, abrigos para órfãos, centros culturais, empreendedorismo. Nós estamos tentando formar um tipo de gente do reino que está aprendendo a governar, para que então o Espírito Santo e a igreja possam se juntar e dizer: ei, rei, pode vir, porque a gente já está sabendo como que se governa na terra. Aqui foram alguns testemunhos de homens como eu e você que fizeram alguma coisa, que brilharam, que foram luz: John Wesley, Abraham Kuyper, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Desmond Tutu. E são coisas que nós podemos começar a fazer em casa, na escola, na igreja. Nós podemos começar a fazer boas obras. A igreja não é o reino de Deus, mas nós como igreja somos agentes por meio do qual o testemunho do reino de Deus se levanta na terra. Qual é a nossa missão? Que os valores do reino de Deus estejam presentes na vida de todos nós, em tudo que estivermos fazendo, a fim de que levantemos um testemunho na terra, como a antecipação do reino que está vindo ao nosso encontro. Gastemos menos energia criticando, lacrando, reclamando, condenando, julgando, e investamos mais energia abraçando, ouvindo, cuidando, protegendo, acolhendo, amparando. Repita comigo: apresente-se, transforme-se, experimente. Paulo fala: apresentai-vos como um sacrifício. O que Deus precisa? Precisa só que você fale sim. O sim de Moisés foi o sim de Deus por uma geração. O texto fala que Deus ouviu o sofrimento do povo, chamou Moisés. Quando Moisés diz sim para Deus, o sim de Moisés para Deus é o sim de Deus para o sofrimento de um povo. Então, quando a Oliva vem e me fala: eu estou sentindo dor por algo, o sim dela para o chamar de Deus já é o sim de Deus, porque Deus já ouviu o choro dessas meninas. Deus ouviu o choro de Ismael no colo de Agar, e Deus cuidou dela. Parece que a gente não está falando do mesmo Deus. Aquele que você quer ver morto é aquele que o mesmo Deus ouviu o choro e cuidou. Aquele que você já está mandando para o inferno sem dar ele uma chance.
talvez seja aquele que Deus hoje esteja ouvindo o choro em algum canto dessa cidade, em alguma viela dessa cidade, em alguma boate dessa cidade, em algum banheiro sujo de algum lugar dessa cidade. Alguém pode estar chorando e Deus está ouvindo. E Deus diz: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem se importa? Apresente-se. Transforme-se pela renovação da sua maneira de pensar. E comece a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. Comece a experimentar, viver a grande aventura do reino de Deus. Eu fico doente de ver jovens com tédio, com saúde, tempo e com tédio, perdendo o tempo de uma vida que não é sua e custou muito para o próprio Deus, que pagou com o sangue do próprio Filho. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para a missão daquele que por ele morreu e ressuscitou. Vivam para ser testemunhas da ressurreição, de uma nova vida que está florescendo em toda a terra. Disso somos nós testemunhas. Jesus Cristo está vivo e Ele está andando pelas ruas da cidade. E Ele não é como o fariseu que atravessa para o outro lado da rua. Ele suja a mão, velho. Ele para. A minha oração é para que nessa noite você saia daqui decidido a não mais ter uma vida chata, uma vida medíocre, sem sentido, sem propósito, vazia. Mas que quando você colocar a cabeça no travesseiro à noite, você consiga dormir em paz, dizendo: Deus, cumpri a missão. Se eu não acordar, dormir feliz por ter morrido de tanto viver. Se eu morrer hoje, eu vou morrer de tanto viver. De tanto viver o que Deus nos chamou para viver. Que Deus nos ajude, né? Deus, nós vimos nos últimos anos uma geração de João Batistas. Nós vimos uma geração de ministros, de líderes, de jovens, de pastores que se ofenderam com a questão política, que confundiram a agenda de Deus com a agenda partidária e política. Assim como João Batista se meteu na agenda política e se escandalizou porque Jesus não entrou na agenda política da sua época, muitos nos últimos anos estão se escandalizando porque não estão vendo Jesus honrando a agenda política desses irmãos. O Senhor tem uma outra agenda. O Senhor Jesus disse: eu estou curando os enfermos, eu estou amparando os pobres, eu estou acolhendo as pessoas. Essa é a minha agenda. Essa é a agenda do reino de Deus. Eu abençoo para que essa nova geração de líderes que estão aqui à frente estejam com as suas mentes e os seus corações alinhados com a sua agenda. Com a sua agenda. Nós abençoamos o que o Senhor está compartilhando com cada um deles.
nós não desprezamos os pequenos começos. Porque é a partir dos pequenos começos que grandes coisas começam a acontecer. A partir de pequenas sementes que as grandes árvores frutificam. Que o Espírito do Senhor venha sobre eles e faça os testemunhas de uma nova realidade. Que eles brilhem, que eles brilhem, que eles brilhem. Que o mundo veja suas boas obras e não glorifique a eles, mas glorifique o Pai que está nos céus. Aleluia. Deus seja honrado, Deus seja glorificado.